Gravando. Bom, pessoal, primeiramente boa noite aí, obrigado a todo mundo que está investindo tempo da noite, podia estar tranquilo aí vendo a Casa de Papel, né? E vamos ver um pouquinho de Elasticsearch. A ideia aqui hoje, né, é falar um pouquinho de segurança Elasticsearch, mostrar alguns cenários, até uma das grandes motivações, né, quem acompanha a maioria que eu deduzo seja de segurança, né, muitos vazamentos acontecendo, né. E comigo tá o Cieira e o Felipe, né, o Proteus. Eles também estão aí para adicionar um pouco, se quiserem. E a ideia é bater um papo, mostrar algumas coisas, tentar mostrar umas coisas práticas aqui e mostrar que, na verdade, com dois curve, um elástico mal configurado, você consegue fazer o que você bem entender e roubar o dado que você quiser. Infelizmente, é trivial assim. Então, por isso que é importante que a gente faça as coisas da forma correta. Só para confirmar, tá todo mundo vendo meu slide aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Posso começar? Falou alguma coisa aqui. Boa noite. Bom, estão me escutando? Tem uma mãozinha aí. Se vocês apertarem essa mãozinha, pelo menos eu tenho uma noção que vocês estão me escutando e vendo o slide. Boa. O Adriano apertou, então. Show. Show, show. Obrigado, gente. Bom, beleza. Então, na verdade, né, quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Montoro, né? Meu apelido é Spooker, né? No Twitter eu sou Spooker Labs. Tinha uma consultoria de treinamento chamada Blue Ops com o Proteus, que foi adquirida pela Tenti, e agora a gente faz parte da Tenti Security, que é uma startup de segurança em cloud, né? E logicamente ataque, Elasticsearch, coisas que vêm, endpoint, é coisa que vem muito forte com a gente, né? E a parte de treinamento, né? Então vocês podem ver que a gente está fazendo uma série de webinars, a gente vai tentar fazer um por semana. Então é bem legal você ficar atento aí nos nossos canais, né? Tanto nos nossos pessoais como no da própria Tenti Security, @Tenti Security. Que toda semana a gente quer fazer um webinar. Semana que vem a gente vai falar possivelmente de segurança de S3, depois falar de IAM da AWS e assim vai, né? A gente também vai fazer uns enquetes aí para ver os assuntos. Já palestrei em diversos eventos, né? Já moro em Floripa, né? E no meu tempo livre, se é que existe tempo livre de segurança, né? Faço triatlo, crossfit, tento tomar cerveja. Não necessariamente nessa ordem. A motivação para essa talk, né? Então acredito que o Elastic ele foi feito para ser rápido, eficiente, fácil de acesso e tudo mais. O problema é que isso também é usado para o mal se não for feito o deploy da forma correta, né? Então uma das grandes motivações é a quantidade de Elastic aberto que você vê por aí. Se você for no Shodan ali, digitar Product Elastic, você vai ver que esse número até bobear está defasado, porque eu tirei faz uns dias atrás. Esses screenshots, você olhar agora, possivelmente tem mais, a gente pode até olhar depois, eu posso abrir ali o Shodan. 28 mil, 29 mil praticamente instâncias abertas, totalmente abertas, e tem instâncias de poucos megas, de poucos kbytes, até instâncias que beiram os terabytes, né? Então, assim, tem muita coisa. E se você olhar The Hack da vida, Tecmundo e entre outros pontos aí, você vê que tem muito vazamento. Não só no Brasil, logicamente, no mundo inteiro. Isso é então, assim, uma das motivações é justamente isso. E essa notícia aqui de 15 mil Elasticsearch foram apagados foi de 2 ou 3 dias atrás, né? Essa Night Leon, né? Essa Night Leon, eu acho que ela tinha até o Rincon estava comentando, ela era aquele Cyber Security Experiment. Eu monitoro bastante Elasticsearch, né? E você listar no Shodan, eu posso mostrar lá, tentar ver se eu acho, logicamente está bem fácil de achar que tem bastante. Eles criavam um índice, né, nas instâncias abertas, até para eles saberem se era algo novo ou se era algo que já existia, né? E parece que por alguma cagada, né? Não sei. Eles foram fazer uma verificação e apagaram, porque vocês vão ver que apagar um comando num Elastic aberto, você apaga tudo. Então assim, quando você tem um Elastic mal configurado, você tem o problema do cara atualizar seus dados ou ele modificar seus dados, né? Ele roubar seus dados, dependendo do que for, né? Ainda mais com a LGPD aí, tudo bem que atrasou para o ano que vem, mas as multinhas vão ser altas, né?
E ele também pode simplesmente apagar seu dado, ele te tira da internet, né? Então, assim, ou é uma máquina de log seu, né? E daí o que acontece é que você acaba perdendo. Então, assim, é um mal que está acontecendo. O Elastic, assim, na verdade, assim, quem trabalhou com Elastic desde dos, vamos dizer, quase dos primórdios, antigamente o Elastic ele vinha com bind na porta no 000, né? Então você subia ele em qualquer máquina, todos os IPs ele estava em escuta, né? A partir da versão 2 ele mudou, né? Ele só vem localhost. Então, para a pessoa colocar ela em exposição, tem que fazer uns passos, né? Então, dependendo de onde você está ainda também, tem mais passos ainda, né? Porque às vezes tem que liberar no Firewall, tem que liberar N coisa. Então, assim, eles tentaram fazer algumas melhorias, mas daí se você for no Shodan, você vai ver que as versões são todas novas, tem muitas versões extremamente novas expostas, então eles também fizeram algumas melhorias, lançaram o XPack, então a gente vai ver tudo isso na Talk agora. Bom, e a nossa agenda, né? Então eu vou falar bem rápido da Stack. A minha ideia não é aprofundar na Stack, né? Eu estou partindo do princípio que a maioria conhece a Stack, então eu não vou me aprofundar nela, no modo de funcionamento e tudo mais. Daí a gente vai falar da exploração, então algumas técnicas de exploração para você abusar dela, né? E vocês vão ver que não precisa de nenhuma ciência de foguete, não precisa de nenhuma ferramenta, é o negócio mais trivial da face da Terra. Eu não sei se alguém aqui já explorou um Elastic, mas é um negócio extremamente trivial explorar um Elastic aberto. Você pode fazer isso com o seu browser, ou você pode fazer isso com curl, ou você pode criar um bash e fazer em massa, né? Especialmente se tiver uma API do Shodan. Tem algumas proteções que existem, né? E aquelas conclusões de sempre. Né? Então, a Elastic Stack, né? Para quem não conhece a Elastic Stack, ela basicamente ela é composta, ela antes era conhecida como Elk, né? Porque era só Elastic, Logstash, Kibana. Daí ela sofreu o Bits, né? Que era um projeto open source, foi adquirido pela Elastic. E daí ele entrou aqui na Stack, né? Então você tem o Bits, o Logstash, o Elasticsearch e o Kibana, né? O Bits e o Logstash eles são mais para fazer a coleta da informação. Então, fazer enriquecimento e tudo mais. Daí você pega essa informação que esses dois coletaram e joga no Elastic, né? Você pode fazer o Bits comunicar com o Logstash com o Elasticsearch, ou você pode fazer os dois já comunicar, o Bits já comunicar direto com o Elasticsearch. E daí você tem um front-end que tem 1 milhão de visualizações, facilitadores, que é o Kibana, né? Então o Kibana ele te potencializa a ver a informação, né? Uma das melhores, eu sempre falo isso, uma das melhores definições, né, do Kibana que já falaram, que eu vi numa palestra, foi assim, o Kibana humaniza a informação, né? Porque você pega um monte de informação que às vezes não faz o menor sentido, mas você consegue criar visualizações e a partir das visualizações deduzir coisas, mesmo que você não domine o assunto. Então assim, o Kibana é super legal. E, na verdade, ele é um dos pontos de problema também do Elastic, porque às vezes o Elastic está fechado e o Kibana está aberto, né? E o Kibana você consegue fazer o que você bem entender, porque ele tem que meio que ter uma shellzinha ali para você fazer todo o processo, apagar, criar, atualizar e tudo mais, e que muitas vezes fica despercebido ali, mas é uma bomba atômica o DevTools, que a gente vai ver também. Né? E daí, não vou lembrar exato, até ouvi o nome do Vitão aí no chat, talvez ele saiba a data, mas a Elastic, né, ela liberou o XPack não totalmente, mas em partes, gratuito também para ser usado na Stack, né? E a gente vai ver o que ele agrega e tudo mais, mas em resumo ele agrega que você consegue colocar criptografia na comunicação, né, de graça, e ele também coloca autenticação e até alguma granularidade de acesso. Logicamente o XPack Free ele não tem toda a granularidade, né? O XPack pago você tem granularidade até no campo, né? Quem pode ver aquele campo específico, né? Que é super legal, né? Mas o XPack Free ele te dá autenticação no Kibana, ele te dá autenticação para usar no Elasticsearch, daí o Bits, o Logstash vão usar essa autenticação para conversar com o Elasticsearch, e vocês vão ver porque isso é super importante. Bom, então assim, o Elasticsearch, geralmente o que é o Elasticsearch? O Elasticsearch geralmente pode ser um node ou vários nodes, né? Geralmente você começa com um node, vai aumentando. Logicamente eu não vou entrar aqui no mérito, tem toda uma parafernália de melhores práticas, para ter realmente alta disponibilidade e tudo mais. Mas você faz uma query em qualquer um dos nodes do cluster, que ele chama de cluster, né? Um conjunto de
de nodes é um cluster. Daí você bate em qualquer node, os nodes se conversam o tempo inteiro e fazem balanceamento onde está a informação, que daí ele cria shards, né? E daí ele espalha, vamos dizer, ele tem um algoritmo interno que ele espalha isso, esses shards do index em diferentes nodes, justamente se um node cair, os outros têm a réplica e você não perde os dados, né? Você tem a réplica ali, daí a réplica entra como primário e começa a tomar a resposta, né, vamos dizer, do processo, né? Então você faz uma query em algum dos nodes, né? Ele tem uma REST API na porta 9200, e daí ele te dá uma resposta. E daí quanto tempo levou, quantas shards ele pesquisou e tudo que veio de resposta ali. Por padrão ele retorna só 10, mas aí você tem um total, você pode fazer por o máximo de 10.000, senão você tem que fazer paginação. Mas um dos pontos que é super importante aqui já salientar é essa palavra node. Então, assim, você tem que ter um padrão de fazer o deploy dos seus nodes da mesma maneira. Porque se um node, ele está mais exposto por algum motivo, todos os outros nodes estão sensíveis. Porque se você der um update num node, ele vai replicar para os outros. Se você der um delete, ele vai replicar para os outros. Então, assim, todos os nodes têm que estar seguros. Não adianta nada você ter um node perdido ali por algum motivo, ou você não ter um processo de fazer os nodes da mesma maneira, que isso aí já é uma brecha. Mas não estou aqui para falar isso exatamente agora, né? E daí você tem o Kibana, né? Então o Kibana, que eu falei, ele humaniza a informação, você salva a informação dentro do Elasticsearch, e o Kibana mostra para você de forma bonita e tudo mais. E daí o Kibana ele tem alguns pontos, né? Se vocês olharem aqui essa versão 7.62, ele tem N pontos, né? Você tem o Discover, que é bem usado, aqui onde você cria a visualização, a gente vai ver melhor, né? Aqui tem as dashboards, daí tem a parte aqui, eu não vou lembrar todos os ícones de cabeça, mas ele tem a parte do Canvas, ele tem a parte do Machine Learning, ele tem a parte do DevTools, ele tem a parte das configurações, né? Das configurações, então assim, aqui também tem algumas tricks que a gente vai mostrar que é justamente importante você proteger o Kibana, porque se for no Shodan também tem N Kibanas abertas. Né? E eu vou mostrar, quando a gente falar da exploração, eu vou mostrar mais para vocês. Mas o Kibana também, ele também tem esse DevTools, porque esse DevTools é quase uma shell. É como se você estivesse numa shell, você consegue digitar o que você quiser ali, lógico, para rodar no Elastic, né? E fazer acontecer. Então, assim, a parte importante agora para a gente é justamente essas duas partes, né? O Kibana e o Elastic, que é onde você consegue manusear as informações que você tem no seu Elasticsearch. Né? Então, passada essa introdução super rápida, né? Que nem eu falei, eu estou partindo do princípio que a maioria já conhece o que é Stack Elastic, porque senão a gente poderia ficar falando horas aqui dela, mostrando como é que realmente se comunica e tudo mais. A gente vai falar um pouco dessa parte, né? Que é a parte da exploração, né? A parte, alguns métodos que a gente conhece, vê e tenta proteger, logicamente pode ter algum método não listado aí, não estou falando que esses são todos os métodos, né? Bem longe disso. Mas a grande maioria das explorações estão aí, né? Então, um dos pontos mega importantes é que, assim, dois comandinhos, na verdade, assim, é um comando, né, com diferentes URIs, né? Duas URIs, você praticamente consegue fazer o que você quiser de descoberta de dados. E vai ser o que a gente vai ver aqui, né? Então, o primeiro ponto que você tem o Cat Indices, né? Que é justamente para você listar, né, os índices que você tem naquela máquina, né? Então, geralmente, assim, se você está usando de login, você vai colocar, tipo, daqui é do Palo Alto, eu vou chamar de Palo Alto, vou chamar o OSCare, vou chamar de OSCare, esse aqui é da AWS, eu vou chamar de CloudTrail, e assim vai. Você vai escolher o nome que você quiser, você também pode colocar tudo no mesmo, não tem problema, mas acaba ficando pesado, né? Então tem limites de tamanho de charge, de quantidade de dados e tudo mais. E também a hora que você vai fazer um gerenciamento, se você tiver ele mais splitado, você fechar deixar um quente, deixar outro frio, né, que tem toda essa parafernália, é melhor você ter ele quebrado, que é mais fácil de você trabalhar, né? Então, assim, a primeira coisa é esse get
underline cat indices, né? Que basicamente ele vai te dar a quantidade de shards, os documentos e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui em resumo o que, que é isso, né? Então você está aqui, se você tivesse na sua shell, você vai lá, né? O meu está rodando em localhost, na porta 9200. Vocês estão vendo minha shell, né? Só para confirmar. Sim. Beleza. Só para deixar mais interativo. Daí você vai dar um cur, a porta que a REST API escuta é 9200. Você dá um cur, daí você coloca o IP da máquina aqui, 9200. Ele vai te dar lá ó, o nome do meu cluster, o nome da minha máquina. O Elasticsearch é o nome default dos clusters, né? Do cluster name. Se você não editar, vai ser sempre Elasticsearch. Então, assim, se você vê um cluster chamando Elasticsearch, você sabe que provavelmente a pessoa não sabe muito o que ela está fazendo, porque ele nem mudar o nome do cluster. Só que fica uma dica também. A gente já teve casos de detectar nodes, né, que tinha o nome da empresa. E também, assim, se você deixar o nome da empresa, isso também é um chamariz para o cara ir atrás de você. Então, assim, porque o que acontece? O cara ele vai, de repente, no Shodan, aparece lá um monte de cluster, de nome de cluster. Se você tiver o nome da empresa, esse vai ser um dos primeiros que ele vai tentar possivelmente olhar. Então, assim, não deixa Elasticsearch para parecer que é defaultão, mas também não coloca um nome, inventa alguma nomenclatura aí. Né? A versão que eu estou rodando, daí ele usa o Lucene, né, para fazer as carries da versão. Então essa é a versão mais nova, saiu há uns 4 dias atrás, eu acho, 5. E sempre bom manter atualizado, que como qualquer software tem falhas. Né? A gente vai ver que isso é um dos pontos de exploração que pode ser abusado. Né? Daí, o que eu tinha falado? Você tem um endpoint lá chamado cat índices, né? Então, o que ele faz? Ele te lista o estado do índice, se está aberto, se está fechado, ele pode estar closed, né? Que eu falei, pode ficar cold, né? Você deixa ele fechado, porque daí ele só ocupa espaço em disco, ele não ocupa memória, né? Daí tem o ID aqui, e daí se você fala assim, porra, mas o que são esses números? Aí você dá um aqui, um V, né? E ele te dá o que é cada campo, né? Você tem o health. Aqui no caso o ataque, Shodan e o Eminar, são algumas coisas que eu estou brincando aqui, uma máquina de teste nossa. Daí pontos que é importante, doc count. Então, quando você acha um elástico aberto, você dá um índice, porque assim, o que acontece? Está aberto. Você vai lá e vai ver os índices, porque você não sabe o que tem na máquina, né? Então você vai ver o nome dos índices. Então o nome do índice é algo que pode te chamar a atenção, pode ter um índice chamado lá, sei lá, CPF. Daí você tem aqui a quantidade de documentos, né? Então essa quantidade de documentos também vai te chamar a atenção, porque se tiver tipo assim, 30 mil é um número que fala assim, o que ele tem ali que tem 30 mil? Ou milhões, o que acontece muitas vezes, né? Ou num cluster grande tem cluster que tem bilhões de count aí. Aqui daí tem o espaço, né, que você tem de store, né, de armazenamento, né? Então esses 29, 30 mil eventos estão ocupando 12 megas. Daí ele ocuparia 12 no principal, né? E depois também gastaria mais isso na réplica, né? Então, aqui como eu criei no modo default essas coisas, ele criou como para ter uma réplica, né? Então ele fica amarelo porque a réplica não está sincronizada. Então ele aparece isso, mas isso não quer, aqui não é detalhe para gente, né? E daí o que eu faço? Como é que eu faço para ver os dados que eu tenho aqui? Qual ferramenta eu uso? Daí eu vou usar o Webminarch, que eu criei aqui 3 campozinhos. Você vai dar o cur, né? Só que daí você vai mudar o endpoint. Você vai colocar o nome do, do, do índice aqui. Daí você vai usar um endpoint que chama search, que eu estou pulando um passo, né? Vou voltar ali no slide. E daí, a partir disso, você vai ter acesso às informações, né? Então, você vê aqui, na verdade, que está meio zoado, né? Esses campos aqui eu criei aqui na hora. Vou mostrar para vocês como é que cria. E fica meio zoado. Mas se você vier aqui e colocar o pretty, ele te imprime bonitinho. Daí você já tem uma noção. Daí quais são os campos aqui, né? Daí ele fala o tempo que deixou, né? Quantos que ele pesquisou, o total que ele voltou de resultados, ele voltou 3, porque nesse índice eu só tenho 3 mesmo, que daí no caso é o Felipe e um CPF aqui, né? Número eu, e aqui um outro usuário qualquer. E daí tem um ID e tudo mais, né?
tem nesse índice, né? Então, assim, se você parar para pensar, com esses dois comandos, você consegue ver tudo que tem dentro de um Elasticsearch. Então, assim, se você fosse fazer um cheat sheet de hacking de Elasticsearch aberto, cara, vê os índices e a partir do momento que você viu esses índices, pega o nome dele, né, que nem eu falei aqui. Deixa eu limpar aqui, deixa lá em cima ficar melhor. Pega o nome do índice aqui e vem aqui e digita aqui, underline search, né, o endpoint search, dá um pretty, e daí você vai listar as informações. Para não falar que talvez não seja isso, o que dá para fazer aqui, ó. Eu queria fazer um comentário, Montoro. Pode falar. Muito interessante o fato de que não tem autenticação nenhuma, né? Você está só fazendo um curl, né? Você não teve que passar uma chave de API, não teve que logar em lugar nenhum. Conseguiu falar com a porta, você está conseguindo consultar isso tudo, né? Isso aqui é o mais divertido. Exatamente. Quando o problema é que a maioria dessas instalações default, eles instalam a moda louca, né? Coloca lá várias nodes, forma um cluster, funciona lindo, porque ele é relativamente fácil de fazer, né? Só que não tem autenticação. Então, assim, basicamente, você tem um Elastic aberto, e assim, gente, o Elastic ele pode estar aberto para o mundo, que é pior, vai ser indexado, qualquer um acessa de qualquer lugar, mas ele pode estar dentro da sua rede, e mesmo assim, a hora que o cara ganha acesso à sua rede, ele acessa esse cluster, né? Então, assim, tem que sempre pensar que o seu nó, o seu endpoint, ele tem que estar ao máximo fechado para a hora que tiver uma exposição, você mitigar, logicamente, o tamanho do problema, né? E daí, se você vier aqui também tem, não esquecendo, o nosso querido amigo, né? Tem o JK que você pode instalar, que daí ele deixa todo colorido, bonitinho, né? Daí já fica mais hypezinho da vida. Deixa eu voltar nos slides aqui. Tá, peraí, deixa eu parar o slide aqui que eu quero mostrar um negócio. Ah, não tá aqui, peraí, desculpa. Não sei se eu tenho um shutdown aqui. Vou ver se é nessa aba que eu tenho. Não tá. É que assim, se eu colocar aqui um product elástico, ele vai falar que eu não tenho acesso. Peraí, gente. Deixa eu só fazer um negocinho aqui que eu esqueci o dever de casa. Eu quero mostrar pra vocês, na verdade, porque daí vale a pena o nosso querido Shodan. Enquanto isso, eu vou mencionar que teve uma polêmica, né? O Montoro estava mencionando antes que recentemente a Elastic publicou os XPacs e tal, né? Porque o Elasticsearch ele tem essa vantagem. O Elasticstack, você tem uma empresa chamada Elastic, você pode usar suporte dessa empresa, né? Você tem versão hosted dessa solução e funcionalidades mais avançadas como autenticação, criptografia, controle de acesso mais granular dependiam de uma funcionalidade paga, que eram os XPacs. Aí a AWS lançou o Open Distro for Elasticsearch, que pegou algumas dessas coisas que eram código open source também, fez um distro mantido por eles e a Elastic acabou respondendo, liberando alguns dos XPacs como open source também. Tá, vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Só para confirmar aqui o Shodan, né? Tá bonitinho na tela de vocês também. Tá, beleza. Esse aqui é o Shodan, gente. Quem não conhece, shodan.io, você tem uma licencinha básica lá que custa, sei lá, $50, $40. E geralmente no Black Friday você paga $5 e é perpétua, né? Então, adivinha quando eu comprei. Daí, basicamente, aqui você colocou produtos Elastic, né? Você vai ter a maioria dos países, onde tem mais. Você pode ir filtrando por país, por versão. Ó. Você pode ver o 761, que é relativamente novo, tem muita versão aberta. Logicamente, isso reflete muito a galera que está usando. Por exemplo, esse aqui ó, tem 6 GB de dados. Esse aqui tem 10K aqui, ó. Mas tá vendo que tem esse Night Lion Security, que era aquele cyber spam. Os caras marcam isso e depois ficam monitorando se está aumentando se está aumentando ou não. Daí que eu tava falando, ó, tipo, cara, não façam isso em casa, mas só para me mostrar rapidinho, ó, se você abrir aqui, você vai pegar a máquina, né? E daí tá vendo, ó, ele já abre no browser, você não precisa fazer nada. Ó.
ele já te dá o Docker Cluster, o version, né, que está ali, 631, né, qual foi via tar, daí, que nem, você pode explorar via curl, ou você vem aqui, ó, cat index. Então, assim, pum, o que tem aí dentro? Se você for naquele mesmo esquema que eu falei, tá vendo? Aqui também o Nightline Security passou aqui e deixou o oi dele. Se você for lá, daí dá um search aqui, você começa a ver, que era esse outro experimento aqui, o CyberSec Experiment. Você vai ver as informações que tem dentro. E quando vem a mídia falar que vazou dados, cara, basicamente o cara fez isso. Ele achou isso aberto, rodou esses dois comandos, deu uma pesquisada lá. Não deve, né? Mas deu. E tudo mais. Só que assim, lógico, se você quer tentar ajudar a pessoa, você tem que dar uma pesquisada. Eu não sei se esse Jagger aqui pode ser o nome de uma empresa já. Mas às vezes tem que dar uma olhada nos logs justamente para Esse, conseguir achar a pessoa. Porque também, assim, cara, é legal o você. Jagger é uma solução open source para monitoramento de aplicações. Então, provavelmente, se são logs, seja com o nome do cluster dizer Docker, deve ter alguma aplicação rodando em containers. Uhum. E o log dessa ferramenta que mede e gera registro do funcionamento de uma aplicação, que estão indo para esse cluster de Elasticsearch, provavelmente para Analytics, para debugging, para essas coisas. Então, assim, daí, tipo, até tem um caso engraçado, eu achei um Elasticsearch esse tempo atrás, né? Daí eu mandei, tinha uns dados de uma empresa, uma empresa grande, daí eu fui ver, eles estavam lá no Bugcrowd, né? Ou no HackerOne, no Bugcrowd, e daí eu reportei para eles. E daí eles falaram assim, é de um parceiro nosso. O pessoal do Bugcrowd falou, não é deles, é de um parceiro, mas o parceiro falou pra você entrar em contato. Daí, cara, eu entrei em contato com os caras ficaram felizão, porque eu não fucei muito, eu não sei exatamente o que tinha lá, assim, acho que tinha alguma coisa meio crítica. Os caras me deram um bounty de $2.000, assim, tipo, felizão, o dólar tava alto, não tava 5 e tanto, mas tava 4. Então, assim, às vezes ainda pode até render uns trocos aí pra vocês. Mas, logicamente. Agora, se eu vier aqui também e rodar um comandinho do mal, vai dar ruim. Então, assim, você tem aqui o listar, né? Voltando aqui para os slides, para não estender muito. Você tem a parte do listar os índices, né? Que você roda, basicamente, e tem. E você tem o search de endpoint, né? O endpoint de search, que justamente ele te retorna ah, as informações que você tem no índice. Então, assim, se você tiver um Elastic aberto, e especialmente se ele tiver no IP válido, qualquer pessoa rodar esse comando vai listar. Se tiver no Shodan, certeza que alguém já está rodando isso. Então, assim, e se você tiver na sua rede interna, a hora que um atacante ganhar o acesso na sua rede interna, se ele sair rodando lá o Nmap ali na porta 9200, bateu, e você não tiver autenticação, ele também vai entrar. Então, assim, depende muito do tipo de informação que você tem lá dentro, né? Lógico que você diminui a superfície, mas você não evita. E daí tem o Doutor, posso comando. pedir uma coisa? Oi? Volta rapidinho naquela primeira página do Shodan, que eu queria fazer um comentário, Deixa eu dar um... que vocês vão perceber por que uma empresa de segurança de nuvem está falando sobre isso. Vocês estão vendo ali onde diz Top Organizations? Top Organizations, o que o Shodan está fazendo, ele está pegando o IP onde ele achou um desses Elasticsearch aberto e está olhando qual é a SN em que ele está, quem é o dono daquele range de IPs. Então, o que vocês estão percebendo ali sobre as organizações, né, os ranges de IP que mais têm Elasticsearch expostos? Bom, é basicamente todo mundo cloud, né? É o Alibaba, é a Amazon, é o DigitalOcean, é a Tencent e o Google. Quando você fala de ambiente de nuvem, que é muito fácil um desenvolvedor que não necessariamente, né, que é muito bom em desenvolver software, não necessariamente tem conhecimento de segurança e de infraestrutura, sobe uma infraestrutura, coloca um Elasticsearch sem perceber exposto para a internet e muitas vezes é a origem de grande parte dos incidentes. E com muita frequência esses Elasticsearch estão na nuvem, porque com muita frequência qualquer sistema novo está subindo na nuvem. Então o overlap está aí, entre segurança de Elasticsearch e segurança de nuvem. Né? Desculpa, Monteiro, segue lá. Não, tranquilo. Bom, e daí você tem um comandinho, o delete, que daí esse aí apaga tudo. Se você rodar cur -x delete no índice, você apaga tudo. Quer ver, ó? Para não deixar eu mentir. Voltamos a chão. Então aqui, ó, eu rodei aqui, né? O cur aqui no search aqui, né? Vamos dizer, JK, belezinha, né? Tem tudo. Agora se eu vier simplesmente aqui, der um cur -x delete
localhost, que é o meu aqui no caso, mas eu poderia pegar aquele IP daquele Jagger lá, né, e colocar aqui, barra Isso, eu já faço isso em casa. webinar, true, beleza. E daí se eu rodar aqui de novo, ó, pau, tchau, tchau dado. Entendeu? Os caras não tem backup, é tchau, é literalmente tchau. Então assim, o cara pode simplesmente te tirar de produção porque simplesmente ele rodou um delete, entendeu? Então assim, o problema não é só o vazamento. E um outro ponto que dá para fazer também, que daí a gente tem que usar o DevTools na hora que eu estiver lá, é você também, a hora que você tem acesso, o que acontece? Eu já peguei lá, acho que tinha preço de coisa, né? Então, dependendo do site, você pode dar um update no preço, né? Então, ou de repente você quer uma senha de alguma coisa para entrar no sistema, você pode dar um update no e-mail e fazer um reset. Então, assim, tem N pontos, né? Que a hora que você está com o Elastic aberto, você está sujeito. Então, por isso que é importante, a gente vai falar de proteções, de sugestões de proteção, mas eu quero só mostrar qual que é o tamanho do problema e quão fácil é, né? A questão é essa, a questão não precisa de nada de física quântica, a questão é browser. Se você for no browser, que eu mostrei, você consegue fazer isso. E daí a gente tem o Kibana, né? Então o Kibana ele tem 3 pontos que você tem que tomar cuidado quando você tem o Kibaninha, né? Além de, logicamente, assim, o que acontece? Eu vou mostrar que também tem muito Kibana aberto. O Kibana tem o Discover, que ele mostra a informação nua e crua, você consegue colocar o search lá e começar a tentar entender o que tem de informação ali. Você tem o DevTools, que você, justamente o nome já diz tudo, DevTools, então você consegue colocar comandos, o get, o put, o post, você consegue simular tudo aí no DevTools. Você consegue manipular a sua base inteira aí. Né? E você tem o management. O management você consegue ir lá e ver se de repente no Kibana não está listando algum índice que na teoria está ali perdido, né? Que não era para listar só de uma aplicação, mas você consegue montar ele no Kibana também e, e fazer acontecer. E eu esqueci de falar, o Kibana, quando você configura ele, você tem lá a URL do host do Elastic que você quer analisar, né? Então, por exemplo, se você for no Shodan, achar um Elasticsearch e for no seu Kibana e apontar para ele, você também consegue criar até view e analisar o dado do cara. Então, assim, é simples assim, gente. Não tem. Então, por isso que a autenticação é super importante. Né? Então, aqui é só para mostrar, ó. Aqui é o Discover. Eu vou mostrar na prática ali. Esse aqui é a nossa telinha do DevTools, né? Você consegue dar um get, ver as informações, você consegue dar um put, colocar uma informação, você consegue dar um get no endpoint aqui, é a mesma coisa se você estivesse usando o cur, né? Você consegue dar um delete e apagar. Ou tudo que você precisar fazer. Daí, para ilustrar melhor, nada melhor do que a gente ir no nosso querido. Então você vem aqui no DevTools, né? Deve ter alguma coisa salva aqui? Não tem? Deixa eu ver, tem uma colinha aqui, lógico, né? Não sou bobo. Então, assim, eu vou criar novamente, né? Vou criar um produto. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um put num índice que eu vou chamar de. Vou começar chamando de webinar, que fica mais fácil, né? Vai ser um doc, sei lá. Vai ser o produto número 1, né? Daí eu vou colocar, sei lá, o nome. Sei lá. Computador ABC. Daí você coloca aqui, sei lá, o valor, né? 5.000 reais. Faltou uma vírgula aqui. Daí na teoria você vai fazer, ele vai lá o webmar, vai dar que deu criado e tudo mais. Se você ver aqui embaixo, você pode dar múltiplos comandos, né? Get webminar, que é o nome que eu criei ali, no endpoint search. Então, quer dizer, se o cara ele tem acesso ao seu Kibana, ele consegue fazer o que ele quiser nos seus dados, inclusive deletar, né? Daí você vai ver que ele criou aqui um computador ABC e valor tudo. Então fala assim, pô, eu queria tanto esse computador, mas eu não queria pagar 5.000. Daí o que você vai fazer? Você vai fazer, deixa eu ter uma cola aqui para facilitar minha vida, né? Senão deixa eu mudar aqui pelo menos os nomes aqui. Daí eu vou colocar o valor. Eu tô a fim de pagar 1.250, né? Tô sendo bonzinho ainda, né? Os caras não vão pensar assim. Daí basicamente se você der isso aqui,
só ajeitar. Não, peraí que não precisa de aspas. Aqui precisa de aspas. O que eu vou fazer? Ele vai dar o update do SUSFO, daí se eu voltar aqui agora e der o search, você vai ver que ele tem um novo valor. E daí eu vou lá e faço minha compra. Então assim, tô falando de uma coisa simplista, mas entendeu? Ou eu posso pegar, de repente está usando para login, eu consigo entrar na sua máquina, eu falo assim, bom, eu vou fazer um regaço aqui e depois eu vou dar um update nos meus IPs aqui, vou colocar um IP de algum lugar. Daí o cara vai desviar totalmente a atenção de quem não deveria, de um login, por exemplo, que deveria estar com a informação certa e você está com a informação errada porque o cara manipulou seus dados. Então, assim, tem N coisas que pode acontecer, né? Vai depender de onde você estiver entrando e tudo mais. Ficou claro, gente, essa parte aqui? Posso continuar aqui? E daí, como eu falei, quando você vem aqui, você pode adicionar um index, né? Na parte do management. Então, daí, às vezes, pode ter um índice que não está sendo listado, que não está sendo listado não, que você não descobriu ainda, mas você pode adicionar ele aqui e analisar ele também para ver, de repente, se é alguma informação mais crítica e tudo mais. Então, o Kibana, e daí, só para não pensar, se você colocar aqui se você digitar agora, sei lá, a porta do Kibana por padrão, não falei? 5601. E daí eu vou pesquisar aqui Kibana. Então, se você pesquisar aqui, você vai ver que também tem bastante. O Kibana, na verdade, tem dois pontos, né? Nem todo Kibana que está listado aqui está aberto. Ele detectou que é um Kibana, mas se você tiver autenticação, logicamente, você está mais seguro. Vou escolher um aleatório aqui, sei lá, isso aqui. Tudo em nuvem também, né? Alibaba, Amazon, Azure, Tencent, DigitalOcean. E daí, aparentemente não foi redirecionado para uma tela de login. E ele vai fazer o loading do Kibana aqui na máquina e eu vou ter acesso aos dados se ele tiver dado aqui. É simples assim. Infelizmente é simples assim. Então assim, às vezes você não precisa. Essa aqui é uma versão mais antiga, dá pra ver, né? Que é diferente, né? Mas é que nem eu falei. Às vezes você não precisa ter acesso ao Kibana, ao Elasticsearch. Se você tendo acesso ao Kibana, você consegue manipular tudo que você precisar. E tem alguma coisa rodando aqui, e tá bem atualizado, diga-se de passagem, né? 15 minutos. A Sleep, Ping, Metric Beats rodando. E sei lá, não vou abrir mais aqui, né? Mas basicamente, se eu for aqui no DevTools, eu tenho aquela coisa. Então, se eu vier aqui dar um get cat índice, eu vou ter os índices que ele tem. Que ele tem aqui, tá vendo? Filebit Web Server, Filebit Products, o Nightly aqui deixou o oi dele para variar. Tá vendo? Tem muito dados, 1.2 GB, então assim, tem que cuidar até às vezes do que está logando ou mandando, porque pode ter uma informação confidencial aí, que daí o cara, o que acontece muitas vezes? O cara, assim, aqui, o Elastic por si só não diz nada, mas ele consegue, de repente, você tá logando um erro que tem uma senha, que tem um cartão, alguma coisa, e ele consegue pegar a informação daí, porque está sendo logado aqui, de repente, entendeu? Então, assim, tem que sempre cuidar o máximo possível, né? Então, e Kibana, que nem aqui, que foi no aleatório, daí se você quiser colocar BR, mas lógico que muita empresa no Brasil usa fora, tem algumas que vão dar aqui a autenticação, graças a Deus, mas vocês estão vendo que é. E um dos pontos também do Elastic, por exemplo, se você coloca o Product Elastic, o que acontece? Eu já peguei caso, por exemplo, a porta default do Elastic é 9200, né? Mas tem gente que roda na porta HTTP. Então, às vezes eu não sei se o desenvolvedor ele roda porque é mais fácil, ou ele roda porque muitas vezes a gente já tem na nuvem um security group para a porta 80, ele roda o negócio na porta 80 porque já está aberto. E daí, tipo assim, ele, entre aspas, bypassa uma coisa que estaria controlada, mas ele está rodando uma porta que não deveria ter, e como ele... então, assim, tem que ter enforce até nisso, assim, monitorar sempre, apareceu máquina, apareceu uma porta, descobre o que é e tenta se proteger. Bom, beleza, deixa eu voltar ali meus slides. Bom, outro ponto também, quando você não usa criptografia, alguém pode tentar fazer um main the middle da comunicação, né? Logicamente, na nuvem, o main the middle é um pouco mais difícil, muitas vezes, né? Que você não consegue fazer um spoofing, alguma coisa. Mas na rede, talvez você consiga
fazer uma in the middle e passar informação errônea para o dispositivo que deveria estar logando, ou aqui mesmo entre a aplicação e o Elasticsearch, você está fazendo uma conexão plain test, né? Não autenticada e plain test, o cara pode interceptar isso e modificar de alguma forma. Então, assim, é por isso que é importante usar o TLS, o SSL, né? É justamente o que você pode usar de duas formas, da forma bruta que a gente chama, né? A gente vai ver nas proteções, usar tipo um Nginx da vida, né? Proxy reversa, um Apache, coloca lá o certificado e daí você ganha, você pode colocar autenticação HTTP, daí você ganha autenticação e SSL, ou agora que liberaram o XPack, né? Pelo menos para isso você consegue fazer as duas coisas com o XPack. E logicamente também tinha o CertGuard também, que era um projeto que tinha uma parte open source, que eu não manjo muito para falar, mas tem também, chama CertGuard. Então, e deve ter outras coisas também, né, mas só esses dois. E que nem o Cira falou, né, o próprio OpenDistro da AWS tem isso já também embutido. Ele já tem todos os aspectos embutidos. É assim, qualquer solução simples, túnel SSH, S-Tunnel, qualquer coisa que você pode. É uma porta TCP, então qualquer coisa que você consegue fazer criptografia e autenticação para uma porta TCP falar remotamente vai funcionar, né? Mas, obviamente, usar o XPack, fazer uma autenticação de verdade, até para você logar quem é a pessoa que acessou, é muito mais limpo, né? Bom, e dando continuidade, falhas de aplicação. Então, por que é importante que você tenha autenticação? Porque assim, vamos dizer no mundo perfeito, né? Você está com a sua aplicação rodando, só ela comunica, está tudo segmentado e tudo mais, mas tem uma falha na sua aplicação. E daí o cara, por exemplo, ele tem um Server-Side Request Forgery, né, o SSRF, que é uma falha bem comum hoje em dia, e ele consegue manipular e ter acesso a outros IPs, né, da sua rede. E então, assim, por exemplo, uma falha famosíssima que todo mundo falou do Capital One, né, que ele tinha lá um AF que aceitava, que ficou funcionando meio de proxy aberto, né, de Open Proxy, e ele conseguiu simular esse acesso ao metadata. No caso do Capital One, pegou chave, daí teve acesso aos buckets S3 e tudo isso, que não vem ao caso aqui. Mas daí, em vez de ter acesso ao metadata, eu poderia tentar apontar ele pro Elasticsearch. E daí, a partir disso, eu ia só manipulando ali os comandos e ia conseguir ter acesso através de uma porta aberta, mais uma falha. Então, assim, a aplicação ela tem que estar sendo feita de uma forma robusta. E se você tem autenticação, o cara também ele vai conseguir essa exploração, né, esse método de bater no seu Elasticsearch, só que ele vai ter que ter um trabalho extra de descobrir uma API key ou um usuário e senha para justamente ele conseguir daí logar e fazer alguma coisa. Isso aí dificulta, talvez a partir do SSRFR ele não consiga fazer essa autenticação. Então você meio que dificulta a vida do atacante. Eu acho que a defesa é o grande foco justamente na vida dificultar a vida do atacante, né? A gente nunca vai proibir o cara, porque o cara quiser invadir uma hora mais, hora menos ele invade, né? Mas o nosso grande trabalho é dificultar a vida do atacante como defesa, então a gente tem que entender como é que eles atacam e fazer como é que a gente pode fazer da melhor forma possível para que eles eles tenham mais trabalho, né? Daí, quem sabe você ganha deles na canseira, né? Um outro comentário, Montoro, é que você mencionou o SSRF, é uma classe de vulnerabilidade. Mas repara, da mesma forma que se uma aplicação mal escrita pega input do usuário, que um atacante pode controlar, e insere no meio de um SQL, você tem um SQL injection, você também pode ter command injections numa query que vai ser mandada para um Elasticsearch, né? Um pouco mais complicado, mas por outro lado, o SQL injection, todos os frameworks de desenvolvimento de aplicação hoje em dia já fazem escaping, já entendem, você já tem uma maneira segura de fazer as queries. Para Elasticsearch isso não é verdade. Você não vai ter nas principais linguagens de programação, nos principais frameworks, necessariamente uma forma segura de fazer isso. Então, seria um outro caminho. Existem outras classes de vulnerabilidade que podiam estar sendo exploradas da aplicação para chegar no Elasticsearch, né? Pô, tava vendo a lista aqui até off-topic. Tem o Rodrigo Ribeiro aqui, né? Eu sou Rodrigo Ribeiro Montoro, cara. Que loucura. Esse nome comum aí.
Rodrigo Ribeiro. Eu sempre pedindo para você conseguir se clonar para a gente entregar dois projetos ao mesmo tempo. Você finalmente conseguiu, não falou nada, Arthur. Brincadeira. Eu vou começar a me chamar de Rodrigo Ribeiro, né? O Toro complicou um pouquinho. Bom, daí falha de aplicação, né, gente? Então, assim, as coisas hoje elas estão muito unificadas, né? Então, você pode segmentar, fazer todo um Paranauê, só que se você não tiver algum ponto de falha, esse ponto de falha ele pode ser a porta para a entrada aí para outros problemas, né? E o Shodan que eu já mostrei, né? Até dar uma... Um minuto. Pode falar. Tá. O Cira citou as vulnerabilidades que o Elastic podia ter, né? A última versão de Remote Code Execution que eu lembre foi na 1.2, mas ano passado, se eu não me engano, tinha uma vulnerabilidade no Kibana, que, dado algumas condições de configuração, permitia Remote Code Execution também, né? Então, obviamente, é mais uma superfície de ataque que pode ser explorada juntamente combinado, inclusive, com outras classes de ataque. Inclusive, se eu não me engano, o Pimpão tem um CVE de alguma coisa de Elastic. Eu não vou lembrar exato o que é, mas eu lembro que o Pimps tem o Márcio, né? Quem conhece o Márcio. Quebrando tudo, inclusive Elastic. Assim, tem falhas, eu até coloquei o número aqui, eu acho, tem umas 20, quase 30 CVEs, não analisei um por um, para ser bem sincero, mas tem aqui um slide aqui que tem alguns CVEs e tem o site security lá que eles vão colocando. Até saiu no 761, há uns 4 dias atrás saiu a atualização porque tem uma falha. Acho que é de DOS, na verdade, mas eu não... Bom, daí o nosso Shodan que a gente mostrou, né? Você dá um Product Elastic. Se você for na porta 9200, você vai pegar só os Elastic na porta 9200 e vocês já viram que tem vários Elastic que não estão na porta 9200. Como aqui, por exemplo, dá para ver que tem 1800, né? Que são em portas HTTP, né? E daí, isso é um ponto também, né? Se você começar a correlacionar lá, de repente ter alguma falha com alguma versão aqui, é um jeito. Às vezes você não consegue ir pelo caminho mais fácil, né? Porque de repente ele tem uma autenticação, mas de repente ele tem alguma falha que você consiga explorar. Porque que acontece? Uma das coisas, por exemplo, quando eu estava na Claves lá, o Vitão tá aí, eu acho, não sei se tá aí, mas não deixa eu mentir. Cara, é quase impossível você acompanhar a velocidade do desenvolvimento do Elastic. Os caras são sinistrão, assim, os caras. Cara, você faz um negócio, daí se você tem uma aplicação, se você tem alguma coisa em cima, você não consegue atualizar da noite pro dia, que nem saiu essa falha do 761 há 5 dias atrás, né? Daí saiu o update pro 762. Cara, tem empresa que vai demorar meses para conseguir atualizar, porque, cara, tem o breaking changes que quebra muitas coisas às vezes. Lógico, do 7.1 pro 7.2 possivelmente nem tanto. Mas então, assim, o Elastic eles estão num desenvolvimento sinistro, assim, é legal pra caramba, assim, mas é difícil acompanhar. Então, às vezes, o cara tem um legadinho ali porque ele não consegue atualizar. Então, é um ponto a se prestar muita atenção, né? E daí eu também mostrei do Kibana, né? Eu mostrei aquela hora. 15 mil, possivelmente fácil, mais de 50% disso tá aberto para o mundo aí sem autenticação nenhuma e vocês já viram que dá para fazer um estrago, né? E tem uns Kibana bem antigos, assim, se você olhar tem uns Kibanão que você é até retrô, assim, né? E os Kibanas novos são muito mais legais, assim, você fala, nossa, como é que eu usava isso? Tem E um trickzinho no Shodan de, se você quiser carregar um Kibana que não está na porta default, ele tem um header chamado KBN underline version, a partir de 4, eu acho. E aí você consegue buscar por Shodans, por Kibanas que não estão na com porta o Product Kibana ou na porta padrão. 5601. Sim, a minha search de Kibana foi bem one-on-one ali, né? Foi bem one-on-one. E daí, por exemplo, se você tem o Shodan, você tem a console e você tem a API, né? O Shodan também, cara, isso que é foda, né? O atacante hoje, a defesa, cara, eu adoro a defesa, sempre fui da defesa, mas a defesa sofre demais. Se você for lá, der o pip install Shodan, ele instala a API de Shodan. Daí você dá lá um Shodan init, você coloca lá a chave que você pega lá no site, lá, né? Que hora que você autentica. E daí você pode fazer o download, né? Você faz um download limit
pelo um search, né? Product Elastic ali e tudo mais. Daí ele vai baixar para você tudo isso num arquivo, Shodan Export, né? O nome que você colocar aqui. E daí você dá um Shodan, ele tem o parâmetro parse, ele pega para você os campos que você tem lá dentro, que é um arquivo gigante JSON com um monte de metadados de informação, um monte mesmo. Diferente do que mostra aqui na interface. Você escolhe um separador, né, e ele lista para você, entendeu? Daí você começa a listar aqui, ó, IP tal, porta tal, versão tal, tá na China, o nome do cluster, e daí depois você pode analisar. Daí, né, eu como maníaco do Elastic, né, eu salvei tudo aqui no Elastic. Só para ilustrar aqui, essa falta funcionar, né? Daí, opa, tá no ataque. Daí aqui tem as informações, né? Então, se eu vier aqui colocar, sei lá, nome do cluster, qual que é, sei lá, o domínio relacionado, se ele tem um F... Essas informações estão no Shodan, gente, não são informações que eu coletei, entendeu? Se você falar no Shodan, tá lá. Qual que é o país que ele tá, qual que é a porta. Na verdade, o que eu tô fazendo bobeira aqui? Eu criei uma view aqui. E daí, basicamente, você tem aqui, ó, você tem o IP, qual que é o nome do cluster, daí você tem dados, tem os domínios relacionados, você tem o nome do cluster, né? Então você pega 40%, praticamente chama Elasticsearch. Daí você tem os top países, daí você tem as versões, né? Daí que eles falam, pô, qual que é a versão bugada? A versão bugada é essa. Então eu vou pegar e vou pesquisar quais são os clusters que tem essa. 246. Cara, isso é muito antigo. A gente tá falando, sei lá, 2015, 2016, talvez. E daí se você falar, não quero ver China, logicamente a gente coloca aqui no Elastic justamente para ficar mais fácil, né? De manusear as informações. Porque também não tem essa mobilidade na interface, né? Do Shodan. E daí você pesquisa aqui, daí se você quiser pesquisar o nome da sua empresa, o seu IP e tudo mais, você pesquisa aqui e vê se não está sendo listado. O mais importante do que achar o dos outros é achar os nossos, né? Daí, quando eu falei, colocou. E daí o Shodan tem uma outra informação que daí ele te dá mais informação. Daí você pega assim, não, beleza. Mas tá, esse cara tá autenticado, não sei o que, mas eu quero ver se ele tem. Daí você dá um Shodan host no IP, e daí às vezes o problema não é nem só o Elastic. Então o cara, além de ter um Elastic desatualizado, 687, né? Ele tem essa porta que eu nem sei o que é. Ele tem um Apache rodando aqui, o OpenSSH. E ele, baseado nas respostas dos banners, nas checagens que ele faz, ele também traz os CVS que estão relacionados. Então, assim, você fala assim, então eu tenho mais esses possíveis CVS. Não que vai funcionar, nem sempre funciona. E aqui eu tenho um resumão, né? Você tem 20, pela API veio 29.500 praticamente, né? Shodan. Tem 6.000 nomes diferentes de cluster, 29 mil e poucos IPs únicos, então ele deve repetir por algum motivo. Em 144 portas diferentes, 113 países e 148 versões diferentes. Logicamente, ele tem 7.6.0, 6.0.1 e assim vai, né? Então aqui são alguns números. E daí, um jeito que você fala assim, tá, mas eu quero copiar, eu quero fazer um dump. Qual que é o comando mágico? Cara, o jeito mais fácil de fazer dump, a gente usava isso muito pro CTF, né? Que a gente fazia nossas bases e depois a gente clonava. E basicamente, o que você faz? Você cria no Logstash um input de Elasticsearch, o host, o IP. Então, se você colocar o IP de alguma daquelas máquinas que estão no Shodan ou de alguém que você descobriu ou da sua empresa, seja lá, o nome do index e a carry asterisco, e daí você põe o output para daí o index, que daí isso aqui vai estar rodando na sua máquina, você quer rodar local webinar dump. Basicamente, você roda, né, Logstash nesse arquivo aqui, ó, que vocês vão ver que não tem nenhuma ciência de foguete. Ele vai fazer para você, e isso é muito rápido. Se você pegar milhares de registros, ele faz muito rápido. Ele já faz o scroll, ele não é limitado a 10.000, ele faz o scroll para você, pega todas as páginas e daí você vem aqui, o webinar dump, né, que foi o que eu setei aqui, ele te dá aqui, ó, pau. Tem tudo aqui, ó, Felipe, quero no nosso webinarzinho lá, o coisa. Então, assim, para ter um vazamento de dados, a partir do momento que você está exposto, é questão do cara fazer isso e apontar para sua base. Se a sua base tiver ali gigas, é rápido, é rápido. Não vou te falar um número,
Mas, tipo, se você está num cloud, a velocidade é super boa. Se você tem hoje, tipo, uma fibrazinha em casa, cara, em minutos, talvez, nem horas, você faz um dump de gigas aí e tem uma cópia. E daí esse que é o problema, né? Porque daí você tira do ar, você descobre que está no ar. Então, assim, por isso que é super importante você descobrir rápido que você está exposto. Né? Então, lógico, entra muito a parte de VA para descobrir, de controlar control plane, se for alguma coisa na nuvem, ver se tem, o scan padrão e tipo assim, e lógico, e tentar cada vez mais fechar, criar guarda-rails, né, para justamente para as pessoas não poderem fazer isso. Alguma outra pergunta até agora, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? E basicamente acho que essa eu encerro ali um pouco das explorações possíveis que a gente pode ter na stack ali falando de Kibana e Elasticsearch. E daí eu vou passar para mostrar as proteções. Eu vou falar das proteções basicamente, né? Não vou entrar em detalhes, até porque não dá muito tempo da gente entrar em detalhes. A gente já está aí com quase uma hora de bate-papo. Bom, gente, e daí, lógico, uma coisa que eu falei, a gente comentou ali antes, as falhas, né? Então, se você pegar a falha, ó, que nem eu falei, ó, tem esse CV aqui, ó, Elasticsearch 6.7, 6.8, 6 até o 6.7 inteiro até. Ó, tem uma falha que permite elevação de privilégio se tiver uma API key, que daí entra o XPack. Então, assim, isso saiu, ó, 31/3, faz quantos dias que hoje mesmo estou na quarentena aí, não sei nem mais que dia da semana aí, imagina o dia do mês. Mas faz, sei lá, 7 dias atrás, 6 dias atrás. E daí que tem a quantidade que saiu de falhas dele nos últimos tempos, né? Eu peguei no CVE Details. E aqui no CVE Details não tem nada de 2020 ainda, né? Até porque acho que essa foi a primeira e eles não tinham sido atualizados, que foi bem recente. E se você entrar no Elasticsearch Community Security, ele te dá lá todos os CVEs, detalhes, tal. Daí se você quiser procurar exploit e tudo mais, daí já é um segundo passo aí. Mas lógico, daí também tem o problema de manter atualizado e tem falhas, né? Então a gente está falando de erros de configurações, aquele lá a maioria são erros de configurações. Mas tem falha também. Não é algo tão comum, ainda bem. A equipe deles é relativamente boa, mas tem, né? Bom, e proteções, né? Então, como eu falei, o XPack, ele, a partir do ano passado, se eu não me engano, não sei te falar exatamente a data, ele, ele liberou essas funcionalidades do XPack, né, no plano Basic, que é que a gente pode ter, instalar e usar, né? Até coloquei aqui, né? Então, assim, você vai poder fazer criptografia das comunicações, que é importante, você evita uma indemnida, ou você evita de alguém snifar a informação, você aumenta a privacidade, né? Você também tem a parte de autenticação, tanto no Elastic como no Kibana. Você coloca autenticação nos dois. E daí também você consegue gerar chaves, né, para usar. Assim, por exemplo, em vez do bit você colocar usuário e senha, você coloca uma API key lá. E lógico na sua aplicação também, lógico, né? É que eu sou mais da parte do login. E logicamente, você tem os planos pagos, né? Daí entra o Gold, Platinum, Enterprise aí. Você tem aí uma gama de opções aí super interessante, né? Que te dá muito mais potencial, te dá muito mais coisas, não só com o XPack, ele te dá mais o Machine Learning, mais não sei, o Graph, né? Que é a parte de grafos, não sei se mudou o nome. E assim vai. Então, assim, depende do seu plano. Além do XPack ter mais coisas, você tem outras opções ali que são extremamente legais, mas não é o que a gente está falando. Não é o caso aqui. Então, você pode hoje já pegar, usar o XPack e fazer esse controle. Logicamente, aqui, ó, que nem eu estava falando, ó, você tem até o controle. Eu não lembro aqui. Não é aqui que eu acho que eu vi. Que era o controle por campus, que não está aqui. Não, está aqui, ó. Field and Document Level, a partir do Platinum, né? Que daí você faz um filtro, se tiver aquele campo, você vai direto lá e consegue fazer um filtro, que é super legal. Logicamente, fazer uma policy disso deve dar um certo trabalho, mas se você precisa fazer um controle de acesso mais granular, é a melhor ferramenta para você fazer isso, né? Ops. Daí também usar a TLS, né, o SSL. Você pode usar aí
você usar para fazer a comunicação e não ter os problemas de interceptação, né? Daí que a gente falou o Nginx reverso, né? Não precisa do plus aqui, eu só peguei essa imagem aqui que estava mais fácil, mas não precisa ser o plus. Se você pesquisar lá Kibana autenticação, SSL, Elastic, cara, tem vários tutoriais bem fáceis que eles têm tudo prontinho. Você quiser a chave, né? Ou se você quiser coloca uma chave válida também. Uma chave não, um certificado. Daí ele loga e faz a comunicação interna ali com os logs, ele faz termination já, né? Logicamente aqui, ainda se não tiver XPack, fica aberto, né? A criptografia, mas já melhora, diminui aí, principalmente para quem está vindo de fora. E daí também, né, a parte de cloud, né? O AWS em especial, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? A AWS tudo é fechado por padrão. Então, assim, tudo que você vê exposto na AWS, alguém teve um trabalho de abrir. Então, assim, alguém sempre teve um trabalho de abrir. Então, se você pegar todo o inbound, por default, a única porta que vem aberta por default na AWS é o do SSH, justamente porque se é só uma instância, você tem que logar na instância. E deduzo eu que se eles fechassem isso, o nível de suporte deve ficar absurdo. Então, eles deixam aberto. E daí você tem que ir lá e liberar, né? Daí o que as pessoas vão lá? As pessoas vão lá e abrem a TCP para 000, né? Daí dói na alma, e daí todo serviço que você colocar um bind 000 ali na coisa, vai para ser exposto, vai ser indexado no Shodan e tipo alguém vai ter acesso ao seu dado. E daí também tem as pessoas que vão, daí eles estão até no caminho certo, coloca só uma portinha ali, 9200, elástica, tal, mas daí coloca o range para todos. E daí, o modo que você tem que fazer para todo mundo ficar feliz, inclusive nós, analistas de segurança, né? É você especificar o range que precisa acessar, ou a máquina que precisa acessar, ou o security group que faz a outra máquina faz parte, se comunicar, porque daí você diminui muito a incidência de problemas. Logicamente, como eu falei, a sua vida é dificultar. O firewall, você segmenta e diminui a possibilidade de problemas. Mas você não elimina, né? Porque se você libera para uma rede X, essa rede tem lá, que nem falou, o server-side request forgery, e a máquina tem acesso ao Elastic, se você não tiver autenticação, você ainda tem problema. Mas lógico, você mitiga um pouco a superfície de ataque, você pelo menos fazer a parte de firewall certa, seja no cloud, ou seja na sua empresa, seja lá onde for, né? Daí o firewall local, né? Daí tem um dos pontos que também ajuda um pouco a proteger, que é justamente, isso aqui é um firewall padrão, né? Você coloca, porque assim, o security group na AWS, ele fica fora da máquina, fica antes da instância, né? Então é uma proteção. Você também pode colocar na máquina mesmo, né, no endpoint, o IP tables bloqueando, né? E a partir do momento que se o cara vai lá e faz aquele NN, né, vamos dizer, você está protegido, entre aspas, porque o IP tables está bloqueando, ainda está segurando a bronca. Agora, tem um outro ponto que tem o módulo de owner, né, do iptables para output, que você consegue limitar o usuário que pode fazer. Então, assim, você pega e limita só os usuários que vão enviar por algum motivo informação. Ou algum usuário que está configurado na aplicação, uma API key e tudo mais. Então, assim, você pode tentar limitar com isso que o usuário explore alguma falha. Né? Porque, por exemplo, ele pode ganhar acesso, quer ver? Ops. Ele pode ganhar, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Por exemplo, eu tô aqui, ó, você viu tudo que eu estava fazendo aqui, ó, eu estava fazendo com o usuário padrão, né? Então, se eu vier aqui e tentar limitar, que eu preciso achar minha cola aqui, eu tenho as regras aqui, fica mais fácil de eu colar, né? Se eu vier aqui e colocar essas regras limitando por usuário, o que eu faço? Qualquer usuário que não seja o root ou o usuário Elasticsearch, lógico, esse usuário pode ser outra coisa, você não deixa ele fazer a conexão sair para essa porta. Então você limita um pouco a superfície. Então, por exemplo, agora se eu vier aqui e der um cur,
Ele vai ficar aqui tentando, aí não vai ter resposta nunca. Por quê? Porque eu limitei para aqueles 2 usuários. Então, se eu não sou um desses 2 usuários, eu bato na porta. Então, é uma paranoia que você pode colocar local e mitigar isso. Coloca no seu deploy já, no seu Terraform, sei lá, que você usa aí, para já ter uma regrinha aí limitando os usuários que realmente precisam. E talvez, dependendo do usuário que o cara explora numa aplicação, dependendo de como é que é feito, ele também não consegue nem fazer o server-side request forgery porque ele não vai conseguir fazer a saída na porta. Então são camadas, né? Logicamente, a velha máxima é segurança em camadas, que a gente consegue dificultar a vida do atacante. Como eu falei, o trabalho de segurança é dificultar a vida do atacante até o momento que ele desista, né? Se ele não desistir, a gente tá fudido. Mas aqui ele vai ficar porque ele fica um tempão. Né? Então o firewall na máquina é uma possibilidade. E que nem a gente falou também, né, a segmentação, né? Então, assim, já colocar a máquina numa subnet, né? Quando você tem o Virtual Private Cloud na AWS, você tem lá, você pode criar uma subnet pública que tem acesso ao Internet Gateway, pode ter um IP e tudo mais, dela é, vamos dizer, entre aspas, acessível, né? E você pode criar uma private subnet que não tem como acessar se não for por um Bastion host ou você usar uma solução que eles têm e tudo mais. E daí você consegue tentar limitar esse acesso, mas que nem eu falei, se não tiver autenticação, se o cara invade alguma coisa aqui, na teoria ele vai ter acesso aqui. Então você diminui, isola, o cara pode colocar bind aqui no que ele quiser, que ele está mais fechado, vamos dizer, o perímetro está menor. Mas assim, a partir do momento que você não coloca a autenticação, né, você tá, a hora que o cara tem uma pequena chance de acessar, ele acessa e faz o estrago, né? Lógico que você diminui, né? Uma das coisas que acontece muito hoje é a maioria das empresas antes elas estavam tudo num perímetro da empresa, né? Então, por mais que o cara faz uma cagada, ele ainda está protegido pelo perímetro da empresa. O cara tem que invadir a empresa e daí vai descobrir lá dentro, hora mais, hora menos. A partir do momento que está na nuvem, está exposto e faz o negócio aberto, cara, já tem para todo mundo. Shodan, ZoomI, Grey Noise e, sei lá, 300 milhões de ferramentas estão indexando você o tempo inteiro. Né? E era isso, eu acho. Conclusões para fechar, né? Cuidado com o bind, 00 no Elastic, né? Fazer enforce de controle via Firewall. Utilizar a autenticação, né, gente? A autenticação acho que é o que mais mitiga. Porque por mais que a porta esteja aberta, esteja exposta, se o cara tem que ter um usuário e senha, ele tem que ter mais um trabalho para descobrir esse usuário e senha. A não ser que você coloque uma senha totalmente tosca, né? Mas o cara tem um trabalho, então acho que você usar, ainda mais com o XPack que hoje está gratuito, vale a pena. E se você precisar de coisa mais granular, comprar a versão paga. Não sei quanto está em valores isso. Não era muito barato, mas acho que eles melhoraram um pouco essa política deles. E utilizar criptografia, né? Então você diminui bastante aí a porcentagem de problema utilizando criptografia. Monitorar seu ambiente, né? Tem os logs lá, você consegue monitorar quem está acessando, Kibana, Elastic. E manter o sistema atualizado, né? Como eu falei, não é trivial manter o sistema atualizado do Elastic, porque eles mudam muito, eles estão frenéticos, mas manter atualizado o máximo que puder, que também sai falhas para o sistema, né? Não tem muito segredo. E daí aqui estão os meus Nessa contatos. linha de manter atualizado, inclusive montou um último comentário, existem opções de Elasticsearch gerenciado. Você não precisa manter na mão o seu cluster, manter o sistema operacional com patch. A AWS tem um serviço de Elasticsearch gerenciado. Você tem o serviço de Elasticsearch gerenciado da própria Elastic, que é a empresa, né, que lidera o projeto open source. Você tem, inclusive, soluções que usam tecnologias diferentes para armazenar os dados, mas que te dão API equivalente ao Elasticsearch e Kibana, como, por exemplo, a Chaos Search, como se fosse busca do caos, né? Chaos Search, que é uma solução SaaS, que você consegue armazenar os dados em S3 e fazer consultas com a mesma API que o Elasticsearch dá e com o Kibana. E a grande vantagem é esses caras estão operando infraestrutura, eles estão fazendo patching em massa, eles estão fazendo backups regulares, e você cuida mais diretamente de usar a solução. Isso é uma das coisas que a gente vê com muita frequência as pessoas não aproveitando em serviços de nuvem. Quanto menos trabalho de segurança você tiver que fazer, menor a chance de você errar quando você fizer, de você esquecer, de você demorar, de você configurar errado. Então, eliminar trabalho repetitivo e deixar alguém que faz isso em escala fazer por você
é uma das melhores opções que você tem quando você está rodando uma base dessas da nuvem. E como a gente viu, o Elasticsearch ali aberto está majoritariamente rodando em ambiente de nuvem. Os serviços gerenciados podiam estar sendo usados e a chance de você errar é muito menor quando você faz isso. Então, fica a dica. Bom, pessoal, e com esse comentário final do Cieira, se ninguém tiver dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não sei como é que faz para falar aqui, eu posso abrir o microfone? Como é que eu faço aqui? Ou pergunta no chat, acho que é mais fácil, né? Eu acho que as pessoas podem submeter perguntas aqui, né? Pelo menos me aparece um painel de perguntas que as pessoas podem Acho que fazer. eu tenho uma visão diferente. E daí tem meu contato aqui, o contato da Tenti, né? E fiquem à vontade aí, né? Para perguntas. Se quiser colocar no chat, gente, é mais fácil. Calma aí, tem umas. Eu não estou conseguindo escrever chat para todos aqui, tá, Montoro? Eu não sei se as pessoas conseguem escrever chat também. Se é alguma configuração da conferência, quando você, como apresentador, pode fazer aí. Não apareceu nada para mim de pergunta aqui. Ouvindo, atenção pessoal respondendo aqui. Somos primos, boa noite, boa noite. Acho que sim. Bom, gente, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu agradeço aí toda a participação de todo mundo e até o próximo webinar aí que a gente vai lançar ali. E daí acredito que vocês possam se programar para fazer. Obrigadão todo mundo aí, gente. Valeu. Obrigado mesmo. Até a próxima.